Deixei meu exame de câncer para todos verem, mas eles fingiram não ver. Até que me mudei para um resort de luxo. O ônibus freou com força. Quase deixei a pasta cair no chão. Segurei com as duas mãos. A outra carregava as sacolas de supermercado e uma bolsa plástica do hospital. Eu ainda estava tentando entender como dizer aquilo em voz alta. Câncer. Estágio 3. Metástase discreta. Mas mesmo com o laudo médico aberto, ali, no centro da sala, ninguém perguntou nada. A pasta ficou sobre a mesa por 3 dias. 3. Ninguém tocou. Ninguém leu. Mas reclamaram do arroz sem sal, da toalha fora do lugar, do jantar que eu não preparei porque estava na oncologia, fazendo exame de sangue. O telefone tocou no meio do ônibus lotado. A voz da Leandra veio rasgando o fone. Por que você não buscou o Miguel? Ele tá chorando na escola. Você só tem uma tarefa, Clara. Respirei fundo. Uma tarefa. Pelo visto, nem minha doença era digna de atrapalhar o cronograma deles. Tentei explicar, mas ela cortou. Eu não posso largar tudo para correr atrás do seu esquecimento, tá bom? O Daniel tá em reunião e você... Bem, você é só aposentada. Ela desligou. E antes que eu conseguisse respirar de novo, outra ligação entrou. Era o meu filho. Mãe, o que tá acontecendo com você? Tá doente ou só tá ficando velha mesmo? Eu encostei a cabeça na janela. Lá fora, as luzes da cidade brilhavam. Dentro de mim, tudo apagava devagar. Eu deixei um grito silencioso na mesa daquela sala. Eles olharam por cima, mas ninguém ouviu. E foi ali, naquele ônibus abafado, que eu entendi. Se ninguém vê sua dor, talvez seja a hora de sumir com ela, ou levá-la para outro lugar, um lugar onde o silêncio não fosse um castigo. Se essa história já te prendeu nos primeiros segundos, imagina o que vem depois. Inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Meu nome é Clara. Tenho 65 anos e uma coleção inteira de silêncios engolidos. Durante décadas, fui esposa do Hélio, mãe do Daniel e da Patrícia, avó do Miguel e da Luísa, dona de casa, cuidadora, enfermeira improvisada, cozinheira por obrigação, psicóloga sem diploma, tudo isso sem salário, sem agradecimento, sem aplauso. A única coisa que sempre foi só minha era minha arte, pintura, mas ela ficou guardada num armário, do lado das tintas secas, das telas em branco e dos sonhos que ninguém achava importantes. Eu larguei minha primeira exposição porque o Daniel teve catapora. Depois foi a gripe do Hélio. Depois o velório da sogra. Depois o vestibular da Patrícia. Depois... nem lembro mais. Só sei que quando olhei de novo, a tinta já tinha endurecido. Não me queixo. Fiz o que achei certo. Mas o que ninguém nunca viu é o que eu perdi no processo. Não é fácil falar isso. Da culpa, da vergonha. A gente cresce ouvindo que mãe boa é aquela que se anula, que mulher honrada é a que cuida, que velhice é sinônimo de gratidão pela paz. Mas paz onde? Paz não é comer sozinha na cozinha enquanto a família janta na sala. Paz não é ser a última a dormir e a primeira a levantar. Paz não é ouvir "ninguém te pediu isso" quando se está há dias com dor e sem voz. E foi assim que eu adoeci, calada, fazendo tudo certo, para depois ouvir que eu estava esquisita e que precisava me cuidar melhor. O diagnóstico veio numa quarta-feira. Eu saí do consultório com a pasta na mão. E na cabeça, só uma pergunta. Será que agora eles vão me ver? Mas nem assim. Nem com o papel ali, impresso, gritando com letras vermelhas, alguém parou para perguntar como eu estava. Eles achavam que sabiam tudo de mim. Mas ninguém nunca perguntou o que me doía, o que me faltava, o que eu sonhava quando não estava passando roupa. E agora eu olho no espelho e vejo alguém que esperou demais. Esperou ser ouvida, ser notada, ser cuidada. Mas tudo que recebi foi a mesma frase repetida em diferentes vozes. Você tá bem, né? Você é forte. Forte. A palavra que enterraram em mim para não precisar olhar para dentro. Mas até o aço enferruja quando esquecido na chuva. E a verdade é que eu não sabia mais quem eu era. Até aquele ônibus, até aquele telefonema, até aquele momento em que percebi, eles me perderam. E eu estava prestes a me reencontrar. Eu não queria piedade. Nunca desejei olhos marejados.
Nem discursos bonitos, nem que alguém me chamasse de guerreira. Não era isso. O que eu queria era simples. Queria que alguém me enxergasse, mas não como a avó eficiente que sabe onde ficam todos os documentos da casa, nem como a sogra simpática que ajuda com o jantar de última hora, nem como a senhora aposentada que ainda tem disposição para buscar neto na escola. Eu queria que alguém olhasse nos meus olhos e perguntasse: "E você, Clara, como está se sentindo?" Queria que alguém ouvisse a resposta, sem olhar para o relógio. Mas eu mesma achava esse desejo pequeno demais, egoísta até. Então calei. Durante anos, só falei o necessário. Engoli o choro, fingi que estava tudo bem, e cada vez que ouvi "só você mesmo" ou "a gente conta com você", sorri, como quem agradece um prêmio. Mas não era prêmio, era peso. O que eu queria de verdade era ser leve. Queria abrir a janela sem pressa, andar pela rua olhando as árvores, pintar uma tela sem ser interrompida com "Mãe, cadê isso? Clara, você viu aquilo? Vó, me empresta isso aqui?" Eu queria um tempo só meu, um canto que fosse meu. Mas sempre que esse desejo me visitava, eu o expulsava com culpa. Como posso pensar em mim se eles precisam tanto de mim? Eu pensava. E assim fui adiando tudo. Adiando a viagem que sonhava, adiando as aulas de pintura, adiando até a consulta médica, que depois veio com aquele envelope que mudou tudo. O câncer me deu uma coisa que eu não esperava: clareza. Não foi imediato. Veio aos poucos, nos silêncios, quando vi que ninguém leu o relatório, quando percebi que o arroz queimado foi mais importante que minha febre, quando meu neto me disse: "Vó, você fica triste às vezes?" E eu engasguei, porque ninguém nunca tinha perguntado isso antes. Naquela noite, fui para o quarto com o laudo nas mãos. Sentei na beirada da cama, li e reli, e então chorei. Mas não foi medo do câncer. Foi o luto de algo que nunca tive, a permissão de ser cuidada. E ali eu entendi. Meu maior desejo nunca foi cura, foi liberdade. Liberdade de escolher sem pedir licença. Liberdade de ser lembrada, mesmo quando não estou disponível. Liberdade de dizer hoje não, sem culpa. Mas ainda tinha uma parte de mim que resistia, que dizia: "Clara, você já está velha demais para mudar tudo." Até que olhei para a pasta com o laudo e pensei: se é verdade que meus dias estão contados, por que passar os últimos sendo invisível? Por que continuar implorando por atenção onde só me veem quando precisam? A dor da doença era grande, mas a dor de ser ignorada era maior. E foi aí que o desejo virou decisão. Não ia mais esperar por perguntas, nem por gratidão, nem por consideração. Ia me dar aquilo que ninguém me ofereceu: um pouco de paz, um pouco de beleza, um pouco de mim. Mesmo que fosse pela última vez, ou talvez pela primeira. Foi num domingo. A mesa estava posta, como sempre. Eu havia preparado tudo na véspera, mesmo cansada. Estava me sentindo fraca. O enjoo não passava. As pontadas no estômago vinham em ondas. Mas ainda assim, fiz o assado preferido do Daniel. Fiquei em silêncio o almoço inteiro. Esperei que alguém notasse. A pasta com o laudo ainda estava na estante da sala, em cima, bem visível. A mesma desde quarta-feira. A Luísa passou por ela 3 vezes. O Miguel usou como apoio para o copo de suco. O Hélio perguntou se eu podia guardar aquela papelada velha. Ninguém leu. Ninguém perguntou. Mas todos elogiaram a sobremesa e reclamaram da carne mal passada. No fim da tarde, fui até a varanda. Sentei na cadeira de balanço e fiquei olhando os pés. As veias saltadas, as unhas que eu não fazia há meses. E ouvi, da cozinha, a voz do Daniel. "A mãe tá meio esquisita, né?" "Esquisita como?" respondeu Leandra. "Sei lá. Devagar. Esquece as coisas. Parece meio aérea." "Ela deve estar deprimida", disse a nora com desdém. "Só vive dentro de casa." "Será que não é Alzheimer?" Segurei a respiração. Não porque estavam errados, mas porque estavam tão longe. Nem por um segundo cogitaram que eu podia estar doente de verdade. Fisicamente. Gravemente. Aquilo me doeu mais do que qualquer diagnóstico. Voltei para a sala.
Peguei a pasta e coloquei em cima da mesa de novo. Abri. Deixei a folha principal virada para cima. Letras grandes. Negrito. Carcinoma adenocarcinoma. Estágio 3. Fui para a cozinha em seguida. Peguei um copo de água. Tremia. Na volta, todos estavam na sala. TV ligada. Copa do Mundo. Gritos de torcida. A pasta seguia intocada. Alguém viu os documentos da minha consulta? Perguntei, com a voz mais firme que consegui. O silêncio veio primeiro. Depois, um olhar atravessado do Hélio. Clara, deixa essas coisas para depois. Vai lá descansar. A gente tá vendo o jogo. Fiquei parada, só olhando. A folha branca, a tinta preta, a ausência de olhos, a ausência de tudo. Naquela noite não jantei. Fingi dor de cabeça e subi. Deitei com roupa e tudo. Fechei os olhos, mas não dormi. Porque pela primeira vez em muito tempo, meu coração batia com uma certeza estranha. Eu não podia mais ficar ali, não só pela doença, mas porque aquilo não era mais um lar. Era um lugar onde a dor era invisível. Onde a mulher que sempre esteve ali, pronta, disponível, presente, agora era um incômodo. No dia seguinte, acordei antes do sol. Peguei o celular. Pesquisei. Resorts baratos, Brasil. Depois, pacotes com pensão completa. Urgência. Vi uma imagem. Um mar azul. Uma varanda com rede. Um chalé de madeira com flores na entrada. Algo em mim acendeu. Desci. Fiz café para todos, como sempre. Mas não deixei bilhete. Não dei aviso. Só levei a pasta. E a coragem que me restava. Entrei no táxi com uma mala só. A roupa do corpo. Uma muda reserva. Um par de chinelos. Uma nécessaire. E o laudo. O resto ficou. Ficou para quem fingiu que não viu. Porque agora, pela primeira vez, eu tinha visto a mim mesma. E isso mudava tudo. Voltei para casa 15 dias depois. Não porque senti falta. Voltei porque a médica ligou. Precisávamos marcar a biópsia. Os exames estavam comigo. E, acima de tudo, eu ainda tinha medo. Medo de estar morrendo. Mas o que me assustava mais do que a morte era morrer ali, daquele jeito, apagada, invisível. Cheguei num sábado por volta das 7 da noite. A rua estava escura, a luz da varanda apagada. A mesma casa onde morei por 40 anos. Mas, de repente, tudo parecia alheio, frio, como se eu fosse uma estranha. Toquei a campainha. Esperei. Nada. Usei minha chave. A porta estava destrancada. Entrei. O cheiro era outro. Um perfume doce, enjoativo. Nada meu. Nada familiar. A TV ligada no volume alto. Música sertaneja. Risadas. Atravessei a sala com passos lentos. Cheguei na cozinha. E ali, congelei. Na cabeceira da mesa estava sentada a Vera. A Vera, ex-namorada do Hélio. Aquela que ele dizia ser só uma lembrança antiga. A mesma que ele jurou nunca mais ver. Ela sorria, com um copo de vinho na mão, usando minha blusa floral, a que deixei esquecida no varal. Do outro lado da mesa, meu marido, rindo, com uma garrafa na mão. Clara, ele disse, ao me ver. Ué, voltou? Voltei? Era isso? 2 filhos, uma casa inteira cuidada por mim, 40 anos de casamento, e eu recebo um ué? Você não atendeu minhas ligações. A gente ficou preocupado, disse ele, tentando parecer ofendido. Olhei para Vera. Ela me encarava com um ar de desprezo, como se fosse ela a dona da casa. A porta estava aberta, murmurei. Ah, sim, a Vera passou mal. Pedi para ela descansar aqui, respondeu ele, como quem explica algo banal. Descansar, na minha cozinha, com meu copo, com minha blusa. E as crianças? Perguntei, num fio de voz. Foram pro sítio com o Daniel. Leandra também foi. Não acharam que você ia voltar, né? A palavra achar me bateu no rosto. Onde tá minha pasta? Os exames? Perguntei, tentando não tremer. Aquela papelada deve estar em cima da geladeira, disse ele, pegando um cigarro. A Vera riu baixo. Sussurrou algo no ouvido dele. Ele deu uma risadinha abafada. Fiquei parada no meio da cozinha. O mesmo chão que eu limpei 1000 vezes. A mesma pia onde passei madrugadas com pratos, enquanto todos dormiam. E agora, eu era uma visita inconveniente. Você podia ter avisado, Clara. A gente tá reorganizando a casa.
Você saiu sem dizer nada. A Vera veio me ajudar com umas coisas. Ajuda? Meu corpo inteiro tremia. E quanto ao meu diagnóstico? Soltei, sem pensar. Ele franziu a testa. Vera parou de sorrir. Que diagnóstico? Câncer. Estágio 3. Metástase. O silêncio foi absoluto. Por 2 segundos. Depois ele coçou a cabeça. Riu nervoso. Tá brincando, né? Você viu a pasta. Estava na sala. Por dias. Ah, Clara. Você sempre foi dramática. Meu peito queimou. Eu fui ao hospital. Fiz exames. Estão com carimbo, assinatura, tudo. E você me chamou de dramática? Ele levantou. Olha, Clara. Se for verdade, claro que vamos ajudar. Mas você não pode jogar isso assim, no meio da noite, como se fosse nossa culpa. Não é culpa, falei com a voz baixa. É só dor. Ele suspirou. Você sumiu. A gente achou que tinha surtado. A Vera olhou para o relógio. Pegou a bolsa. Acho que vou subir, Hélio. Subir? Subir onde? Meu quarto? Meu travesseiro? Ela não vai dormir aqui. Falei, firme. Não começa, Clara, disse ele com a voz grossa. Já não basta o clima que você trouxe? O que eu trouxe? O que eu causei? Ele se aproximou. Baixou o tom. Eu sei que você tá sensível, mas não vamos transformar isso num circo, tá bom? Um circo? Sussurrei. Eu tenho câncer, Hélio. Não tô inventando. Ele riu, sem humor. Talvez tenha. Mas o jeito que você sumiu deixou tudo largado. A gente teve que se adaptar. A Vera tem me dado apoio. Apoio? Me afastei 2 passos. Tonta. A Vera já estava subindo a escada. E a Leandra? O Daniel? Eles sabem? Claro. Eles acharam melhor você descansar longe um pouco. Disseram que você anda instável. Instável. Doente. Apagada. Invisível. Eu encostei na parede. Minhas pernas não seguravam. Olhei para ele. Não vi mais o homem que conheci. Vi só um estranho. Um estranho. E uma mulher usando minha vida como roupão. Ele estendeu a mão. Vamos conversar amanhã. Você precisa descansar. Eu não respondi. Subi. Entrei no quarto. Fechei a porta. E então, eu desabei. Tranquei a porta. Encostei a testa na madeira. O cheiro de verniz velho misturado ao perfume barato da Vera me fez enjoar. Meus joelhos cederam. Sentei no chão. Não chorei de imediato. Fiquei olhando para o vazio, como se meu corpo estivesse ali, mas eu já tivesse ido embora. Levantei devagar. Caminhei até o espelho do guarda-roupa. A imagem me assustou. Olheiras fundas, pele amarelada, olhos opacos. Nem eu me reconhecia mais. Era essa a mulher que passava horas no fogão fazendo pratos que ninguém elogiava? Que acordava antes do sol para organizar uma casa que não lhe dava lugar? Abri a gaveta. Lá estava. Minha caixa de tintas ressecadas. Pincéis endurecidos como minha garganta. Atrás dela, a pasta. A peguei com cuidado, como quem segura um corpo ferido. Sentei na beira da cama. Respirei fundo. Abri. Lá estava ele. O diagnóstico. Frio. Cru. Incontornável. Aquele pedaço de papel gritando o que ninguém quis ouvir. Fiquei horas ali, relembrando. O momento em que recebi o envelope no consultório. A médica falando com suavidade. Clara, a gente precisa correr, mas ainda há chance. O som do coração acelerando. As luzes do hospital tremendo. A sensação de afundar, sozinha. E agora, aqui, na minha casa, com uma mulher usando minha blusa. Meu marido fingindo que nada estava errado. Meus filhos me chamando de instável, como se a doença fosse um capricho. A humilhação não foi só o desprezo, foi a normalidade, a facilidade com que me apagaram da rotina. Ali, sentada no escuro, entendi. Eu não fazia falta. Eles não sentiram minha ausência. Apenas se reorganizaram. Meu neto não perguntou por mim. Ninguém ligou para o hospital. Ninguém buscou meus remédios. Eles só seguiram. Como se eu nunca tivesse existido de verdade. E aquilo me partiu em pedaços pequenos, tão pequenos, que nem eu sabia se dava para colar de novo. Abri o celular. 23 mensagens não lidas. A maioria era de Leandra. Você sumiu. Tá me preocupando. Quando volta? Miguel tá com saudade.
Mas nenhuma delas dizia: "Você está bem?" Não responderia. Não ainda. Voltei ao espelho. Passei a mão no cabelo. Estava caindo mais rápido que o previsto. Me lembrei do lenço que comprei escondido. Azul escuro, com flores. Nem usei ainda. Abri o guarda-roupa, peguei o lenço, coloquei na cabeça. Me olhei de novo. Dessa vez, não vi uma vítima. Vi uma mulher que já tinha suportado demais. E percebi que algo novo nascia ali. Não raiva, não vingança. Era algo mais frio, mais poderoso. Era clareza. Eu não ia pedir desculpas por existir, nem implorar por cuidado, nem chorar na frente de quem riu da minha dor. Eles podiam continuar a fingir que eu não existia. Mas agora, eu sabia o meu valor. Sabia o que merecia. E mais importante, sabia o que não aceitaria mais. Peguei o celular de novo, digitei. Resorts com chalés individuais, pensão completa, saída imediata. Cliquei no mesmo anúncio. Havia uma vaga. Último quarto. Paguei em silêncio. A reserva estava feita. Amanhã cedo eu sairia. Dessa vez, para não voltar mais. Peguei uma mala, coloquei roupas leves, o lenço azul. Um quadro antigo que pintei e nunca mostrei a ninguém. E o laudo. Desci com passos firmes. Eles estavam dormindo. A casa escura. A mesma casa que me viu fazer tanto. E agora fingia que eu não estava ali. Passei pela cozinha. Peguei uma maçã. Escrevi num post-it: "Não vou morrer aqui." Colei na geladeira. Fechei a porta com cuidado. Lá fora, o céu começava a clarear. O ar era fresco. Respirei fundo. E com a mala na mão, pensei: talvez a humilhação tenha sido o empurrão que eu precisava, porque pela primeira vez eu não me senti fraca, me senti livre. O táxi chegou antes das 6. O motorista era um rapaz jovem, calado. Não perguntou para onde eu ia. Só pegou minha mala e colocou no porta-malas. Eu entrei e fechei a porta devagar, como se qualquer ruído pudesse acordar os fantasmas daquela casa. A rua ainda estava vazia. O dia nascia com preguiça. E as janelas fechadas das casas vizinhas me pareciam túmulos de rotinas que eu já não queria mais. O carro seguiu em silêncio. Eu olhava pela janela, sem saber exatamente o que sentir. Medo? Alívio? Culpa? Talvez um pouco de tudo. A reserva era para um resort em uma cidade pequena do litoral. Nunca tinha ouvido falar do lugar, mas a imagem da varanda com rede me grudou na cabeça desde a primeira vez que vi. No caminho, recebi a primeira ligação. Daniel. Deixei tocar. Depois, Leandra. Depois, Patrícia. Todas em sequência. Todas sem resposta. Por fim, uma mensagem de áudio do Hélio. "Clara, cadê você? Cheguei agora do trabalho e você sumiu de novo. Isso tá virando palhaçada." A Vera ficou super desconfortável com o bilhete na geladeira. "Você precisa parar com esse drama. A gente quer ajudar, mas desse jeito fica difícil. Ajuda. Eles sempre falam em ajudar quando querem que a gente continue aceitando tudo calada." Apaguei o áudio. A estrada ficou mais bonita quando o mar apareceu no horizonte. Azul, calmo, tão diferente do que eu sentia por dentro. Quando o táxi estacionou em frente ao resort, meu coração disparou. Era real. Um portão de madeira rodeado de flores vermelhas. Chalés espalhados num gramado limpo, silencioso. Ao fundo, o som do mar. Pela primeira vez em anos, eu me senti entrando em um lugar onde ninguém sabia meu nome. Onde eu não era a mãe de ninguém. Nem a esposa, nem a avó, nem a empregada disfarçada de parente. Eu era só Clara. Na recepção, uma moça jovem me atendeu com um sorriso sincero. Chão de pedra, cheiro de lavanda, um outro mundo. "Nome completo, por favor?" "Clara Helena Mendes." "Um minuto, dona Clara." "Ah, aqui está. Quarto 14. Chalé com vista para o mar. A senhora quer ajuda com a bagagem?" "Não, obrigada." Ela me entregou a chave, e pela primeira vez, uma chave era só minha. O chalé era simples, mas acolhedor. Uma cama fofa, cortinas brancas, uma poltrona voltada para a janela. Na varanda, a rede da foto. Sentei, tirei os sapatos. Senti o chão frio nos pés. E então, chorei. Mas foi um choro diferente. Um choro de quem sobreviveu. Naquela tarde, pedi uma refeição leve. Salada com salmão grelhado. Suco de manga.
Comi devagar, saboreando cada pedaço como quem experimenta a vida pela primeira vez. No fim da refeição, vi uma mulher se aproximar. Uniforme branco, crachá pendurado. Enfermagem. Dona Clara? Sim. Me desculpa incomodar. Eu estava ali na recepção quando a senhora chegou. Vi a pasta médica. Trabalho aqui como enfermeira do resort. Se precisar de algo, qualquer coisa, eu estou no chalé ao lado. Ela me estendeu a mão. Meu nome é Lívia. Eu a encarei. Jovem, mas com olhos maduros. Desses que já viram dor. Obrigada, Lívia. De verdade. Ela sorriu e foi embora. E ali, parada na porta, com o mar lá fora e uma estranha me oferecendo ajuda sincera, eu entendi que o inesperado tinha acontecido. Pela primeira vez em muito tempo, alguém me viu, sem precisar que eu gritasse, sem que eu implorasse. Me viu e se importou. Naquela noite dormi com a janela aberta. O vento entrou devagar, como um carinho, e eu dormi, sem barulho de panela, sem alguém batendo a porta, sem cobranças, sem silêncio pesado. Dormi e sonhei comigo mesma. Aos poucos, o medo começava a perder espaço. Talvez eu ainda estivesse viva, não só no corpo, mas por dentro. E talvez, só talvez, o melhor ainda estivesse por vir. Se em algum momento você já se sentiu ignorada, usada ou esquecida por quem mais devia te ver, esse vídeo é para você. Curte e comenta aqui embaixo. Talvez sua voz inspire outras a romperem o silêncio, porque às vezes é no comentário de alguém que a gente se encontra. Acordei com o som do mar, não um alarme, não uma panela caindo, não uma voz chamando meu nome com pressa. Era só o mar, constante, livre. Levantei devagar. Os pés descalços tocaram o chão de madeira. A luz do sol entrava pela fresta da cortina, dourada. Tinha cheiro de calma. De manhã nova, fiz café com as cápsulas que encontrei no chalé. Tomei na varanda, sem interrupções, sem correr atrás de nada. Lívia apareceu no fim da manhã, bateu de leve na porta. Trazia uma prancheta. Posso? Claro. Ela entrou com passos leves. Sorria, mas não era aquele sorriso de pena. Era algo respeitoso. Li o seu diagnóstico, disse. Espero que não se importe. Balancei a cabeça. Não importava mais. Tem médico aqui no resort. Se quiser, posso marcar uma consulta. Não é oncologista, mas pode ajudar com o controle dos sintomas. Obrigada, Lívia. Mas por enquanto, só quero respirar. Ela entendeu. Quando quiser conversar, estou por perto. Saiu sem pressa. Eu fiquei. E pela primeira vez, ao invés de pensar nos outros, pensei em mim. Peguei um dos cadernos de anotações da gaveta do chalé. Havia canetas coloridas também. Comecei a escrever. Coisas pequenas, frases soltas, palavras que me vinham. Hoje, o sol parece ter me reconhecido. Minha ausência de lá está virando presença aqui. Sou só eu, e isso não é pouco. À tarde, fui até a praia. Caminhei com os pés na água. Ninguém me apressava, ninguém me chamava, ninguém perguntava: "Para onde você vai agora?" Na areia, escrevi meu nome com o dedo, Clara, e por segundos, chorei, mas não de tristeza. Era como se eu estivesse me rebatizando. Ali, sozinha diante do mar, entendi que minha vida podia ter um novo começo. Não precisava de multidão, não precisava de autorização, só precisava de espaço. Voltei ao chalé, peguei a tela que trouxera, as tintas. Algumas tinham endurecido, mas outras ainda respondiam ao toque do pincel. Coloquei a tela sobre a mesa da varanda. Comecei a pintar, sem pressa, sem medo. Era uma mulher de costas, olhando o mar, os cabelos presos num lenço azul, o mesmo que eu usava. Cada pincelada me devolvia um pedaço de mim. Pintei até o sol começar a cair. Depois, tomei banho. Me vesti com a roupa mais leve que tinha. No jantar, sentei sozinha. Mas não me senti só. As pessoas ao redor conversavam, riam, brindavam. Eu observava. Comia devagar, saboreando. Lívia passou por mim. Piscou um olho. Seguiu. Antes de dormir, liguei o celular. Havia 36 mensagens não lidas. Todas de Daniel, Leandra, Patrícia e 3 do Hélio. Uma delas, longa. Clara, você precisa parar com isso.
Não é saudável. Esse isolamento, essa fuga. Você tem família. Nós queremos te ajudar. Volta para casa. A Vera já foi embora, se é isso que te incomoda. A gente pode conversar com calma, mas chega de drama, por favor. Lia as palavras como quem lê um script gasto. Nada ali falava comigo de verdade. Era sobre eles, sobre o desconforto deles, sobre o controle que perderam. E naquele momento, algo dentro de mim se ajeitou. Eu não precisava responder. Não devia explicações. O que estava nascendo aqui era meu. Só meu. Fechei o celular. Desliguei o Wi-Fi. Fui até a varanda. A tela estava quase pronta. A mulher da pintura tinha cor, tinha expressão, tinha vida. Encostei a testa na vidraça. O vento bateu no rosto. E pela primeira vez em muito tempo, senti que não precisava ser salva, porque finalmente eu tinha me escolhido. O sol da manhã entrava pelo vidro do chalé, desenhando reflexos dourados no piso de madeira. Eu me sentei à mesa, numa xícara simples de porcelana clara. Um gesto pequeno, mas que parecia meu primeiro ato de liberdade. Peguei o envelope manchado da mala. Dentro havia papéis que sempre me perturbaram. Certidões, registros, contratos. O divórcio, a venda da casa, a divisão dos bens, tudo preparado. Coloquei sobre a mesa junto ao quadro que pintei. Aquele retrato da mulher de costas, olhando o mar, era o símbolo de algo que havia nascido em mim. Eles imaginavam que eu voltaria quebrada, que imploraria, que chorava. Mas a tinta seca da tela não me lembrava fragilidade, lembrava resistência. Escolhi o restaurante do resort para almoçar. Havia reservado uma mesa com vista para o mar. A brisa fazia os guardanapos dançarem. Eu carregava o contrato embaixo do braço. Quando me chamaram para sentar, eu estava calma. Pedi o prato do dia, massa com molho leve e prosecos para brindar. Ninguém sabia que aquele instante era o fim de um capítulo. Eles chegaram juntos. Daniel abriu a porta com o ar pesado de quem quer justificar, ao mesmo tempo que acusa. Leandra e Patrícia tentaram sorrir. Veio o gelo. "O que está fazendo aqui?" perguntou Daniel, com voz contida. "Vim assinar." Dispensei o formalismo. "O contrato está em seu nome. Faltava minha assinatura." Ele se aproximou, tentou agarrar o envelope. "A gente pode conversar. Isso tudo está doendo. Podemos ajustar." "Não tem mais ajuste." Retirei o envelope da mesa, coloquei à frente dele. Ela, Patrícia, disse algo sobre "Mãe, por favor." Mas a voz soava cansada. "Pode comer se quiser." Apontei para o prato. "Ou não. A escolha é sua." O mar batia distante. Um silêncio pesado começou a dissolver-se. Eles o olharam. Eu o observei também. A mim mesma no reflexo da janela. "Por que esse contrato agora?" perguntou Leandra com raiva escondida. "Porque você nunca me perguntou como eu estava." Foi tão simples que parecia ferir mais ainda. "Estamos tentando ajudar." Ela respondeu friamente. "Vocês acham que ajuda é controlar. Eu chamava de cuidado. Agora, chamo de prisão." E então, tirou da bolsa o quadro, a tela da mulher de costas. Coloquei ao lado do envelope. O calor entrou de repente no momento. Eles não esperavam por isso. Olharam a obra. A pintura tremeluzia com a luz do fim de tarde. As pinceladas rangiam mudanças invisíveis. "Eu, livre. Essa mulher sou eu", falei. "Mas há duas, a de lá e a de cá." Eu assinei o contrato como a de cá. Daniel engoliu seco. Patrícia abaixou o olhar. Leandra engoliu uma lágrima que não caiu. Por um instante, pensei que quisessem virar o prato de molho, que rissem de mim. Mas ninguém riu. Ficaram olhando a tela, o contrato, o mar, eu. "Vamos embora", disse Daniel por fim. Virou as costas. Foi embora. Patrícia o seguiu. Leandra ficou. Olhou bem nos meus olhos. "Você está me expulsando?" perguntou em voz trêmula. "Estou me soltando." Ela engoliu o choro, pegou o casaco, me olhou mais uma vez e saiu. Fiquei ali, no restaurante, com brisa e sol, e as peças do passado perto de mim. Pedi uma taça de vinho tinto. Sentei e bebi devagar, saboreando não o gosto, a decisão. Porque a superação não foi o quadro, nem o contrato. Foi meu corpo aceitando que merecia paz. Foi minha mente entendendo que merecia descanso.
Foi meu coração, mesmo com câncer, descobrindo que posso me sentir viva. Fechei os olhos por um segundo. Ouvi o mar, senti o vento. O sol se moveu, transformando as pinceladas da tela em luz. A tela era um espelho, mas um espelho que mostrava o que eu escolhi ser. Assenti a mim mesma. Essa mulher existia de verdade. E existia para continuar em frente. Eu ainda estava sentada com a taça de vinho quando senti um movimento atrás de mim. Levei um susto. Virei devagar. Lívia estava parada, segurando a sacola de jantar que eu não esperava. No rosto dela, um misto de pena e admiração. Ela abriu a sacola. Trouxe seu prato preferido. Quando soube, pensei que a senhora estivesse em casa. Aceitei com um aceno silencioso. Ela se virou e saiu sem dizer nada. Fiquei sozinha. O mar batia distante. O vento sacudia os arbustos de flores. Eu observei tudo com os olhos de quem sabe o que perdeu e o que ganhou. Pouco depois, um telefone vibrou. Era Daniel. Apareceu na porta da varanda com o rosto tenso. "Posso entrar?" perguntou hesitando. Suspirei. Entrei. Ele segurava o celular como se fosse um escudo. Era o mesmo filho que me chamou de drama, que fingiu não saber do laudo. "Eu posso te explicar", ele começou. A voz lhe escapava nervosa. "Explicar o quê?" respondi. "Que a mãe que você ignorou virou uma dívida que você percebeu tarde?" Ele suspirou. Apontou para o quadro. "Essa pintura é linda. Foi você?" "Fui eu." Ele olhou os traços. O mar, o lenço azul, o movimento da rede vazia. Sempre achei que saberia que aquela mulher era minha mãe. As palavras dele eram simples, tímidas, mas sinceras. Por que não me contou? Porque não havia mais voz que eu quisesse dar lugar. Ele ficou parado, as mãos trêmulas. Do outro lado da porta, Leandra apareceu com um envelope. O contrato, os papéis assinados. Ela entrou em silêncio. A nora que me criticou tantas vezes depositava ali o que sobrou da família. Leandra olhou o vazio e me olhou também. "A gente devia ter visto você, antes de tudo isso." A voz dela quebrou. Os olhos se encheram de lágrimas. Daniel engoliu seco. Pedi ao garçom mais uma taça de vinho. Dei outro gole antes de falar. "Vocês me viram quando eu virei problema. Quando deixei de servir." "Mãe", começa Daniel, mas engole a frase. "Vocês nunca me perguntaram se eu estava bem. Nunca me viram sentar. Então fizeram como se eu não existisse." Eles trocaram olhares. Os dois sabiam a verdade que pontuava entre eles. "Vou voltar para casa", disse Leandra, num fiapo de voz. "E queria ajudar. A gente errou." "Sem ajuda", respondi firme. "Quero saudade respeitosa, distância sincera, que pare de tentar me ajustar ao molde que você inventaram para mim." Ela engoliu. "A gente respeita." Daniel assentiu. "Então por que compõe nossa confusão? Porque vocês têm rotina." E eu pedi silêncio. Os filhos aquietaram a voz. "Agora, não estou te despedindo", disse Leandra. "Estou dizendo que aprendi o valor do espaço. Exatamente o que eu tinha aprendido, sem palavras." Por algum tempo ficamos calados. O vento batia na varanda, o quadro tremia com a brisa. "Mãe", disse Daniel mais uma vez. "Posso te pedir uma coisa?" "Pode." "Permite que você se reinvente?" Ele pigarreou. "Se mudar, sem culpa?" Aquelas palavras rasgaram um lugar dentro de mim. Era tudo que eu precisava ouvir. "Pode", respondi olhando no fundo dos olhos dele. "E se você quiser que a gente vá visitar, jogar cartas?" Leandra ajeitou a voz. "Eu entendo se quiser que a gente fique longe. Só me pergunta se eu posso escolher", disse por fim. Eles se aproximaram. Daniel ofereceu a mão. Leandra encostou a testa no meu ombro. A cena era silenciosa, sem dramas, sem gritos. Era só o que restava de afeto, se tivera afeto. Nesse momento, senti meu pulmão expandir. Respirei fundo. Quando se afastaram, pedi à recepção para cancelar a reserva na pousada. Não precisava mais. Minha casa agora era minha tela, minhas pinceladas, meu caminho. Enquanto caminhava de volta, deixei o vestido de linho balançar com o vento. A areia quente afundava nos meus pés. Respirei o mar. O cenário mudou, mas meu lugar ficou claro, ao lado da tela. A mulher que pintei era eu. O quadro era meu espelho,
meu capítulo. Eles me perderam, mas me encontraram de novo. E eu não me perdi mais. No retrovisor da sala de jantar do resort, ainda vejo o reflexo deles. Pequenas figuras que viraram grandes sombras no passado, agora diminuídas na distância. Mas tudo isso ficou para trás, porque agora eu existia inteira. E sabia que mesmo doente, podia brilhar. Durante muito tempo, eu achei que silêncio era sinal de força. Acreditei que aguentar tudo calada era uma virtude. Que engolir lágrimas, sufocar dores, sorrir por fora e seguir em frente era o que uma mulher devia fazer para ser amada, respeitada, vista. Mas a verdade é que quanto mais eu me calava, mais invisível eu me tornava. Eu era aquela que preparava os almoços, mas comia sozinha. Que apagava a luz da casa toda, mas dormia no escuro do esquecimento. Aquela que ouvia desabafos, mas não podia falar. Que ouvia o obrigado da boca para fora, mas nunca sentia o abraço sincero. E mesmo quando meu corpo gritou por socorro, quando o câncer veio, quando as dores surgiram, quando o laudo estava ali, escancarado, eles ainda não viram, porque eu mesma não me via mais. Foi preciso me retirar, me esconder, me isolar, para me reencontrar. Foi preciso que me apagassem por completo, para eu me lembrar que nunca deixei de brilhar. Hoje, eu entendo. A dor não me diminuiu, ela me revelou. Revelou quem me cercava por conveniência, não por amor. Quem me ouvia com pressa. Quem só me enxergava quando precisava de algo. E mais do que isso, me revelou a mim. Descobri que dentro de mim ainda havia uma mulher inteira. Uma mulher que ainda sabia pintar, mesmo com as mãos trêmulas. Que ainda conseguia sorrir, mesmo com o medo da metástase. Que ainda podia construir beleza, em meio à dor. Descobri que eu não era o que os outros diziam de mim. Não era o cansaço no olhar, nem o cabelo ralo, nem o corpo que doía. Eu era o que restava, quando tudo o que me definiu desabou. E o que restou foi forte, foi firme, foi livre. Eu não sei quanto tempo tenho. Talvez meses, talvez anos, talvez só semanas. Mas agora, cada segundo tem valor. Não porque alguém me deu permissão, mas porque eu mesma me dei o direito. O direito de existir, o direito de dizer não. O direito de ser mais que serviço, mais que função, mais que papel. Hoje, se alguém me perguntar quem eu sou, eu não hesito. Eu sou Clara Helena Mendes. Fui mãe, fui esposa, fui invisível. Agora sou mulher. E pela primeira vez, isso basta. Depois daquele dia, nunca mais voltei para a casa antiga. Não por raiva, nem por orgulho, mas porque entendi que algumas portas, quando se fecham, é Deus dizendo, vai. Minha filha Leandra ainda tentou me visitar 2 vezes no resort. Veio com flores, trouxe fotos dos netos, pediu desculpas de novo. Dessa vez, eu aceitei, mas pedi que fosse com hora marcada. Daniel não voltou mais. Mandou uma mensagem no Natal. Um vídeo dos meninos acenando para a câmera, dizendo, vovó, volta logo. Não respondi, mas guardei, porque mesmo sem resposta, o gesto tinha valor. O Hélio, não vi mais. Dizem que a Vera saiu da casa, foi morar com a irmã. Ele vive sozinho. Alguns vizinhos dizem que ele ficou mais calado, mais amargo. Não desejo mal, mas também não desejo mais nada. Vendi minha parte da casa. Comprei um pequeno ateliê numa cidade vizinha ao resort. Um lugar com janelas grandes e paredes brancas. Montei ali meu refúgio. Passei a pintar todos os dias. Mulheres de lenço, mulheres de costas, mulheres em movimento. A primeira tela que vendi foi aquela, a da mulher na rede, olhando o mar. Uma turista americana passou pela vitrine, ficou parada, entrou e disse, "It feels like freedom." E era isso mesmo, liberdade. Hoje, meu quadro mais famoso está em um hall de entrada de uma pousada de luxo. Levo meu nome assinado no canto, Clara H. Mendes. Nunca fui famosa. Mas agora, pelo menos, sou reconhecida. Meus dias são simples. Caminho cedo pela areia. Tomo café com calma. Pinto até cansar. Escrevo cartas que não envio. E quando a dor bate mais forte, respiro fundo. Porque até a dor, hoje, é minha. Fiz novos amigos. Lívia, a enfermeira,
Virou quase filha. Me ajuda com os remédios, mas também me ajuda a rir. Com ela, aprendi que ser cuidada não é ser fraca. É ser merecedora. Voltar a ser eu não significou esquecer quem fui. Significou deixar de viver em função de quem não me via. Hoje tenho pouco, mas tenho o que importa. Meu nome, minha voz e meu espelho. E toda vez que passo por ele, vejo algo que me dá orgulho. Uma mulher que, mesmo doente, floresceu. Durante muito tempo, eu pensei que amar era se apagar, que ser mãe era desaparecer, devagar, enquanto os outros cresciam em cima de você. Pensei que bastava me doar inteira, que algum dia alguém notaria que eu também precisava ser cuidada. Mas ninguém nota o que já se acostumou a receber de graça. Eu fui tão generosa com os outros que esqueci de ser comigo. Hoje eu aprendi que amor que só cobra e nunca pergunta se você está bem não é amor, é conforto, conveniência, egoísmo disfarçado de afeto. Aprendi que a gente não nasce para servir eternamente e que não é preciso adoecer para ser escutada, mas, se acontecer, que essa dor vire força, que a ausência deles vire espaço para você se encontrar, que o silêncio deles vire coragem sua. Se você chegou até aqui, talvez carregue algo parecido. Talvez você também esteja cansada de fingir que está tudo bem, de dar conta de tudo, de ser o pilar que sustenta o teto dos outros, enquanto ninguém segura seu chão. Então escuta isso com atenção. Você não precisa mais se esconder. Você não é ingrata por se escolher. Você não é egoísta por colocar limites. Você é mulher. E isso é tudo. Se essa história falou com algo aí dentro, comenta aqui embaixo. Não espero mais ser vista. Eu me enxergo. Compartilha com alguém que também precisa lembrar que merece ser o centro da própria vida. E nunca se esqueça, às vezes é no momento em que tudo parece perdido que a gente se encontra. Volte aqui sempre que esquecer quem você é, porque eu agora nunca mais vou me esquecer de mim.